A professora Rita, ela vem agora para brilhantar o nosso trabalho. Oi, professora, tudo bem? Tem que só desbloquear o microfone aí, tá? A professora Rita foi minha professora na faculdade, eu tenho um orgulho, assim, tremendo de ter ela, né, como um dos meus professores. Depois eu tive o prazer de ser entrevistado pela professora no programa que ela faz, né? Depois ela pode falar um pouquinho também. Rita, muito legal a gente continuar cruzando os nossos caminhos, né? Muito bom. Sem dúvida nenhuma, é uma honra para mim ter você à frente da Secretaria do Trabalho, ter você à frente do Cine, fazendo esse brilhante trabalho. É um lugar onde eu dediquei quase 15 anos da minha vida, né? Então, que eu conheço bastante, Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, ajudei a criar, que antigamente era Comissão Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, depois passou para Conselho, homologar isso nas comissões estaduais, a gente descia para ir para o Rio de Janeiro, assistir as reuniões da Comissão Estadual de Emprego, conferência do trabalho. Fizemos aqui em Teresópolis o primeiro encontro das comissões municipais de trabalho, emprego e renda, e para mim é de uma alegria ver o Cine hoje despontando com atividades assim inusitadas, criativas, de grande competência e de saber realmente que em determinado momento das nossas vidas a gente pode contribuir, né? E isso é muito bacana. Para mim é uma honra estar aqui e ver você nesse trabalho tão bacana. Perfeito, né? Eu acho que no final de tudo é a gente poder contribuir, né? A gente poder ajudar as pessoas, levar conhecimento, levar acesso à informação. Acho que é por aí. Então, assim, Rita, eu vou te agradecer a sua participação. Vou estender de novo a Alessandra, tá? A nossa reitora da Estácio, né? A Estácio é uma grande parceira nossa aí em todo esse trabalho. Você trabalha nas duas instituições, né? Eu fui aluno seu no Unifes, e nós temos hoje essa parceria maravilhosa com a Estácio de Sá. A professora está sempre junto, mandando WhatsApp, dicas, sugestões. Temos um vídeo seu na websérie do Trabalhador também, então é uma ação permanente. Eu já rasguei cedo aqui para a professora, mas eu tenho que falar um pouquinho dela só para ficar bonito, né? Administradora especializada em ensino superior e mestre em educação, professora universitária nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão e desenvolvimento pessoal, tem livros publicados, já palestrante no Brasil, Portugal. Acho que a gente está internacional agora, muito legal. São os desafios, né, que a gente vai encontrando nesse caminho. E eu sou a profissional que eu sou hoje, justamente pela grande experiência que eu tive no Cine, desde 1993. Eu fui a primeira chefe do Cine, e foi onde eu me apaixonei pela área de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas. Então, se eu sou a profissional que eu sou hoje, eu tenho muito que agradecer a essa escola, que é o Cine. Perfeito. Professora, a gente teve o Emanuel Soares elogiando a gente ter trazido a Alterdata, né, pelo potencial empregador e como mantém recursos circulando na cidade. A gente gera emprego, essas pessoas consomem na própria cidade e o dinheiro circula, né? O Alexandre Simas parabenizou o projeto e reforçou a necessidade que mais ações assim aconteçam. E a gente está tendo aqui a Maria Isabel Fita parabenizando a professora Rita pelo exemplo de profissional que você é. Então, já fica com esse elogio e vamos falar um pouquinho mais sobre orientação sobre o currículo, qual é a importância desse documento, como o trabalhador pode construir ele e como o empregador enxerga, né, o currículo de algum potencial candidato. Eu passo a bola para você, professora. Obrigado, tá? Muito obrigada aí, o pessoal que está nos prestigiando, nos assistindo, né? Hoje só teve gente talentosíssima aqui no período de manhã, a professora Ana Fabre, o Fernando Feitosa, que é aluno do curso de tecnólogo em recursos humanos, meu colaborador no NAC, a Universidade Estácio de Sá, a Unidade Teresópolis, através da coordenadora do curso de RH, Ana Fabre, e da diretora da unidade, que é a Alessandra. Eles têm uma grande preocupação em trazer para os alunos prática, experiências, vivências. Então, eu estou à frente do NAC, que é o Núcleo de Apoio à Carreira. E ter o Fernando aqui hoje, como um participante do NAC, fazendo uma live sobre orientação para currículo, olha, eu estava que não estava me aguentando, né? Bem muito legal. Assim, de professora da tia que fica lá aplaudindo nos bastidores. Então,
eu falei assim, bom, depois desse belíssimo apresentação aí da Ana Fabre, do Fernando, né? Pessoal da Alterdata, pessoal, todos os que passaram aqui anteriormente, falei, bom, eu vou fazer o caminho contrário, né? Pode passar, por gentileza, né? O Fernando falou sobre as questões do currículo, o que a gente deve colocar no currículo, né? E aí eu falei assim, bom, então eu vou fazer o caminho inverso, né? O que a gente não deve colocar no currículo? As pessoas ficam muito preocupadas no que colocar, mas tem certas dicas que elas falam um pouco para a gente, né? O Fernando falou que o nosso currículo é a primeira impressão, e é mesmo, ele é o nosso cartão de visitas. E, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas em encaminhar currículos que elas não atentam a alguns detalhes importantes. Por exemplo, a gente nunca deve colocar no nosso currículo a nossa documentação, número de CPF, número de identidade. E primeiro que isso não é necessário. Uma vez que você seja contratado pela empresa, aí sim ela vai solicitar que você envie a documentação, né, que você apresente, mas isso no currículo não tem a menor necessidade, né? Os objetivos longos, o que a pessoa deseja, né? Eu já recebi currículo assim, gatinho, esperto, @yahoo. Isso não é legal, né? Secretária eficiente a seu favor, @gmail também, que na realidade você tem que estar passando uma imagem profissional, né? Então a gente tem o nosso e-mail pessoal, que a gente encaminha para os amigos, né? Tantas coisas bacanas que a gente recebe, mas quando você está enviando uma comunicação, que o currículo é exatamente uma comunicação, e ela deve ser a mais assertiva possível, né? É o nosso cartão de visita, é o nosso network, é a nossa primeira imagem. Então, a gente deve deixar as informações o mais claro possível, né? Esse negócio de objetivo muito longo, não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu desejo, né? Isso não é muito legal. Uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito, é com a questão dos erros, né? Às vezes a gente digita, não chega a ser um erro ortográfico. Às vezes a questão é de um erro de digitação. E às vezes a gente lê, relê. Lembra, Lucas? Às vezes na hora de escrever o trabalho de curso, você lê 10, 5, 20 vezes. Você entrega para uma pessoa ler no primeiro parágrafo, em 2 minutos, ela fala assim, e aqui? Você repetiu essa palavra. E aqui? Você deu muito espaço no parágrafo. Então, é importante, além da gente fazer uma revisão, a gente poder ter alguém de nossa confiança, o namorado, a esposa, o filho, que faça uma releitura dessa comunicação que você está enviando para a empresa. Você está falando de você, né? Então, erros de digitação, erro de concordância, erro de português, mentir. Muitas vezes a pessoa assim, eu não tenho assim muita experiência, então vou dar uma melhorada. Eu falo inglês muito bem, aí você está lá na entrevista, daqui a pouco alguém vira para você e fala, do you speak English? E você fica com aquela cara de paisagem e você colocou no seu currículo que o teu nível de inglês é fantástico, né? Não é necessário escrever currículo, não é necessário isso. Não necessariamente a gente deve colocar foto. Algumas empresas solicitam, né? Mas imagina se alguém tiver que digitalizar uma foto, ou mesmo tirar uma foto para cada currículo que ele envia, né? A gente também costuma pensar muito nessa sustentabilidade desse candidato que está em busca de uma colocação no mercado e não necessariamente ele está com meios financeiros disponíveis para muitas coisas, né? Então, a gente sabe de empresas, por exemplo, tem muita multinacional no Brasil que ela não gosta nem de saber o gênero do funcionário. Então, eu sou Rita de Cássia da Silva Mello. Na hora que eu envio o meu currículo para a empresa, eu posso, por exemplo, colocar as minhas iniciais, RC
S. Melo. E aí sim, meu endereço, meu telefone, meu e-mail, isso deve estar em destaque, porque eu tenho que dar facilidade para essa pessoa me encontrar, e não dificuldade, né? É um caminho de mão dupla. Eu sei que ela está buscando uma pessoa talentosa, mas eu também quero que ela me encontre para ter oportunidade, né, de compartilhar o que eu sei, os meus conhecimentos, porque, como você falou, né, não adianta a gente guardar nada dessas informações para a gente, né? Então, assim, esse Feirão do Trabalhador é a prova disso, né? É o compartilhar os saberes, o conhecimento, porque isso ficar guardado para a gente não tem muito objetivo. Pode passar, por gentileza, tá? E aí sim, né, temos aí o que fazer. Os nossos dados pessoais, que eu estou querendo dizer aqui, é o endereço correto, completo, com telefone, com e-mail, né? Um e-mail profissional. A gente deve sim procurar saber informações sobre a empresa. O Fernando falou muito sobre isso aqui, né? A gente deve sim saber qual é o perfil da empresa, até mesmo, Lucas, e todos que estão participando, para saber se o meu perfil combina. Porque a gente que trabalha com coaching, com desenvolvimento de carreira, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão extremamente insatisfeitas no seu trabalho. E isso traz uma carga negativa muito grande, né? A gente fica muito tempo trabalhando. Por isso que todas as pessoas dizem que isso deve ser uma coisa bem prazerosa, porque são 8 horas no trabalho, muito pouco tempo em casa, quem estuda à noite, quem chega em casa tem família, enfim. Então, se você faz alguma coisa que você não gosta, né, é bem provável que você vá começar a contaminar as pessoas que estão ao seu redor com uma certa insatisfação, tá? Então, procure a empresa, veja se combina, se é aquilo mesmo que você deseja, coloca aquele endereço completo, correto, telefone, deixe que ela te ache, ok? Sabemos que muitas empresas consultam Facebook e Instagram de funcionários, então é bom sempre dar uma revisada, né? E se tem alguma coisa lá que não está muito oportuno, sem crítica, sem vigilância, mas a empresa quer saber a atitude do funcionário. A professora Ana Fábio falou muito sobre isso aqui hoje, né? E você, como aluno de administração, sabe que o Peter Drucker sempre falou isso. Vocês são contratados pelo currículo e demitidos pela atitude, pelo comportamento. Então, dá uma passeada, dá uma olhadinha lá no Facebook. Às vezes você não postou, mas alguém te marcou, né? Numa situação assim que não está muito bacana. Acho que vale a pena dar uma revisada nisso também, tá? Então, como já foi dito, o currículo é um cartão de visita, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, não é? E a gente começa um currículo, depois de você colocar lá Rita de Cássia da Silva Melo, o endereço, a data de nascimento, o telefone, o e-mail, o zap, o CEP, tudo que puder te achar, a gente vai começar, então, a contar para essa pessoa, a fazer uma comunicação, começando da nossa formação acadêmica. E é muito comum a gente pegar, assim, normalmente a gente coloca a última formação. Então, se é graduação, você coloca a sua graduação. Se você fez o ensino médio, você coloca o seu ensino médio. Se você fez um curso técnico, você coloca o seu curso técnico, né? E isso já é o suficiente, não tem necessidade. Tem gente que eu acho que pensa que precisa entregar um currículo longo, aí ele coloca graduação, o ensino médio, o ensino fundamental, né? Não tem necessidade disso. Se você está na graduação, a gente já entendeu que você tem um ensino médio, que você tem um ensino fundamental, não é mesmo? Então, mestrado, especialização, MBA, curso de extensão, graduação, aí sim, acho que vale a pena. A partir daí, não há mais necessidade de ficar relatando ensino médio, ensino fundamental, por aí afora. Normalmente, depois da experiência acadêmica, a gente deve colocar a experiência profissional. E também sempre começando pela experiência profissional mais recente.
não tem necessidade de colocar grandes textos falando exatamente o que você fazia, né? Eu já peguei currículo assim de vaga para auxiliar de administração e a pessoa trabalhava numa área estética e detalhava o que ela fazia como esteticista e quando a vaga era para auxiliar administrativo. Quer dizer, não tem necessidade, não combina, não é o perfil. Então, você pode colocar, porque outros detalhes, o que você fazia, como você fazia, a tua capacidade de liderar, de trabalhar em equipe, de gerenciar conflito, ela vai estar no momento da entrevista. Não é necessário tantos detalhes para o currículo. O currículo é uma comunicação rápida, clara e objetiva, ok? Então, assim, também acho que as suas 3 últimas experiências profissionais são suficientes, não precisa ficar relatando trabalhos, cargos de 10, 15, 20 anos atrás, né? A partir da experiência profissional, as pessoas sempre me perguntam, né? Rita, e o jovem que está em busca do primeiro emprego? E quem nunca trabalhou? Como é que vai colocar isso no currículo, né? A orientação que normalmente eu dou, né, inclusive em palestras para jovens, no CEE, quando a gente vai ter uma parceria lá com o jovem aprendiz, né, eu sempre falo, use e abuse dos cursos que você fez. É o momento que o jovem tem para mostrar que ele está antenado, né? Ele está sempre desenvolvendo alguma habilidade, alguma nova competência. E não adianta dizer que fez um curso de informática em 2010, porque com certeza já teve muita modificação em termos de tecnologia depois disso, né? Então, tem sempre que estar fazendo uma nova visita nos teus cursos, se atualizando. Hoje a gente tem tanta oportunidade nos cursos online, né? Se tem uma coisa boa na pandemia, são esses canais de comunicação da educação, né? Quando a gente começou a aula remota, a gente tinha, em média, uns 6 a 8 canais. Hoje a gente tem mais de 200. São cursos livres, cursos online. Você pode buscar informação e pode estar sempre atualizando o seu conhecimento. Então, isso é muito importante e já demonstra que você tem uma competência, uma habilidade, uma atitude de estar sempre buscando novas informações, né? Porque a informação por si, ela não te diz muita coisa, mas quando essa informação ela é transformada em conhecimento, nossa, aí sim, ela abre várias oportunidades, né? E se você estuda numa faculdade, como a Universidade Estácio de Sá, que tem tanta preocupação com o aluno, né? Não só na sua formação acadêmica, mas também na experiência e nas atividades que a instituição desenvolve como atividades de responsabilidade socioambiental, é a hora de você colocar isso no seu currículo, né? Então, eu participo do NAC, eu tenho experiência, eu fiz uma visita técnica guiada até o Cine, eu participei, né, do projeto do Cine, do Emprego Já, enfim, tem uma série de coisas que, mesmo sem trabalhar, você pode estar apresentando no seu currículo. Se você faz alguma atividade no seu bairro, na sua igreja, se você participa voluntariamente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, né? Se você ajuda na sua igreja, tem algum trabalho voluntário, coloque isso no seu currículo. É a comunicação que você está falando. Você está mostrando qual é o perfil que você pode trabalhar, né? Normalmente, quem trabalha, tem algum serviço voluntário, é muito bem-vindo nas organizações e informa um perfil de quem sabe trabalhar em equipe, quem sabe trabalhar em situações mais delicadas, em situações difíceis. Normalmente são pessoas extremamente resilientes. Então, mais uma vez, né, frisando bem isso, o currículo fala e fala muito de quem está escrevendo, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, né? Por que aquela empresa iria me contratar? Por que a empresa vai contratar a professora Rita Mello e não vai contratar a Isabel?
não vai contratar a Mara, não vai contratar o Gabriel, o Nicolas, o Gilmar, não é mesmo? Eu tenho que pensar no que eu agrego de diferente que a empresa está desejosa, não é mesmo? E que eu tenho, que eu sei fazer. É uma habilidade que eu posso realmente contribuir. Não inventando, não exagerando, né? Mas realmente que você possa desenvolver essa atividade. Eu acho que esse é o que o recrutador mais está atento, porque ele quer muito uma pessoa. A empresa, quando abre uma vaga, né, ela quer muito achar uma pessoa talentosa, uma pessoa que acerte, uma pessoa que ela não contrate hoje, daqui a um mês ela vai embora, ou porque quis, ou porque não deu certo, né? É muito comum a gente ver os comentários, mas eu fiz a ficha, mas eu entreguei um currículo, eu não fui chamado, mas eu tenho MBA e a pessoa não me tratou muito bem, né? Estudei para nada. Claro que não, né? O ser humano tem essas coisas, né? Muitas vezes o recrutador tem medo de contratar gente mais talentosa do que ele, o que não deveria ser, né? A gente teria que ter essa coragem, vamos dizer assim, contratar gente mais talentosa, porque se você contratar uma pessoa para ter que mandar ela fazer tudo que você quer que ela faça, não faz muito sentido. Se você está querendo um talento, alguém que agregue, alguém que crie, alguém que tire a tua empresa, o teu setor, da onde ela está para um outro patamar, né? Então, isso aí é um paradigma que nós, do Recursos Humanos, estamos trabalhando todo dia. Vamos contratar gente melhor do que a gente, sim, né? Porque é isso que a gente quer. Pode passar, por gentileza. E aí, na hora da entrevista, né? Eu sempre dou esse chorinho aí, quando a gente fala de currículo, não tem jeito. A gente deve se mostrar principalmente disponível, né? Eu me lembro que era muito comum, quando a gente trabalha assim em recrutamento e seleção, principalmente na área pública, né? Você tem muitos candidatos para uma vaga e a empresa não quer contratar muita gente, ela quer entrevistar, se ela tem 2 vagas, ela quer entrevistar no máximo, umas 8 pessoas dentro daquele perfil. Então, a gente tem que enviar o candidato dentro do perfil desejado pela empresa, porque senão ela não precisaria dessa intermediação. Não é mesmo? Ela está se utilizando de um serviço justamente para facilitar a vida dela. E às vezes a gente falava, olha, a entrevista vai acontecer segunda-feira, às 8 da manhã. Segunda-feira não posso. Não, esse horário para mim é muito cedo. Quer dizer, se você enviou o seu currículo, se você está ansioso para aquele trabalho, você tem que estar disponível para ele. Não é mesmo? Então, essa é uma dica, assim, que tem que estar. Se você está buscando um novo trabalho, se você está livre, você tem que estar disponível para a hora que for a entrevista, ok? Outra coisa que me perguntam, é muito comum perguntar, né? Rita, eu preciso comprar uma roupa nova? Como é que eu vou fazer para ir nessa entrevista? Eu queria ir, assim, arrasando. Não é necessário comprar roupa nova, não é necessário ir arrasando, né? Mais uma vez, procure a empresa, procure informação de como que a empresa como é que ela pensa, como é que se vestem os funcionários. Eu acho que o mais importante nesse momento é você estar adequado. Era muito comum a gente, às vezes, ver pessoas procurando emprego de sandalinha havaiana, de boné, né, de bermuda. Nada contra esse tipo de vestuário, mas não é o momento. Porque, assim como o currículo, a forma como você se apresenta também é uma comunicação. Você está falando com a empresa, né, passando algum tipo de mensagem. Então, não precisa comprar roupa nova, não é necessário. Mas eu acho assim, você pode ir bem apresentável, né? Se vestindo como a empresa se veste. Não precisa de terno, não precisa de gravata, a não ser que o cargo exija esse tipo de vestuário, né? É diferente.
mas de outra forma não. Acho que o mais importante é você ter esses cuidados. Era muito comum, principalmente na área da alimentação, da gastronomia, né? A gente sempre falava, né? Olha, candidato, você tem que estar com a barba feita, né? Você tem que estar com as mãos impecáveis, porque esse é o primeiro olhar. A gente não vai olhar se está de roupa nova. A gente vai olhar as questões de apresentação, mas que tem a ver com aquele cargo que na área gastronômica, por exemplo, a gente visa bastante sobre a questão da higiene. E hoje a gente está vendo aí que esses protocolos sanitários, mais do que nunca, as questões de higiene aí estão sendo extremamente observadas. Tá? Uma outra dica é ouvir, né? Eu acho que o candidato, às vezes, ele fica tão ansioso que ele não deixa nem o entrevistador perguntar. É muito comum, às vezes, a gente, em dinâmica de grupo, fazer assim, você tem 3 minutos para se apresentar, e a pessoa leva 15 minutos se apresentando, né? Quando não é necessário. Isso já, de novo, é uma comunicação, está demonstrando que você não tem capacidade de resumir, né? Que você não está atento, que você não ouviu o que foi solicitado para você, se apresente em até 3 minutos. São várias mensagens que acontecem, tanto na entrega do currículo, quanto na hora da entrevista, e até mesmo pelo estado emocional desse candidato, ele acaba perdendo oportunidades por coisas desnecessárias que ele podia estar atento. Então, ouvir, né, estar atento ao que o seu entrevistador está conversando com você, está falando com você, é muito importante, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante é que a gente não deve, de forma alguma, numa dinâmica de grupo ou num momento de entrevista coletiva, dizer que o outro está errado. De forma alguma, não existe a menor possibilidade. No máximo, você pode apresentar uma outra forma de resolver aquela situação. Mas nunca dizer, não é assim que faz, não. Não, você está equivocado. De forma alguma. Lembra? Currículo contrata, atitude, comportamento, fecha oportunidade, pode levar diversas vezes à demissão. Tá? E o network, né? Eu acho que cada vez mais a gente está trabalhando em rede, a gente está tendo a oportunidade de falar com as pessoas, de conhecer as pessoas, de mostrar o nosso trabalho. Existem muitas mídias aí que são usadas extremamente para isso, com esse objetivo, né? Ih, peraí que caiu aqui o negocinho aqui do... Peraí. A gente está ao vivo, é assim mesmo, é que nem na televisão. Pronto. Agora sim, senão se o Lucas quiser falar comigo, eu não vou ouvir. Então, a gente deve se utilizar, né, algumas ferramentas, algumas técnicas aí do marketing digital para poder fazer o nosso network e aumentar a nossa capacidade de comunicação, que é essencial nesse momento. Então, a gente se comunica pelo currículo, a gente se comunica na hora da entrevista e a gente pode usar aí a nossa rede a nosso favor, através de um belíssimo network. Pode passar para mim, por gentileza. Se tiver alguma pergunta, Lucas, você me conhece, eu sou extremamente objetiva, né? Com certeza, professora. Mas eu acho que algumas coisas merecem ser diretas, né? Sem muitas voltas, até porque a gente deixe a informação muito completa, né? Professora, eu posso botar essa apresentação também no nosso portal do trabalhador? Por favor. Legal, porque a gente vai colocar e todo mundo que depois quiser alguma informação ou for revisitar tem acesso a esse material, né? Aí eu vou aproveitar para fazer meu network, né? Podem acessar lá a página Professora Rita Mello. Todas as dicas de trabalho, empregabilidade e algumas dicas de coaching estão lá na minha página. É só curtir e vai receber semanalmente algum conteúdo. Perfeito, professora. Eu estava ali embaixo agora, né, a gente dando uma olhada, deu uma fugidinha para a gente ver como é que estão as entrevistas, né? A Mary Help e a Maria Brasileira estão programadas para agora de tarde.
Infelizmente, a mãe da entrevistadora da Mary Help veio a falecer, né? Agora, e aí a gente vai até remanejar essas entrevistas, então já deixo o recado, se você estava encaminhado para uma entrevista da Mary Help, volte amanhã, na parte da manhã, outro colaborador da empresa vai vir para cá para poder fazer as entrevistas e orientações. A gente pede desculpa, mas assim, é um fator totalmente extraordinário e a gente entende, né? E desejo condolências a toda a família dela. E aí, conversando, Rita, com o pessoal que está ali na expectativa, né? Muitos deles estavam falando um pouco do que você disse, né? Pô, mas será que eu botei alguma coisa no currículo que eu não deveria? Será que eu falei demais, né? Eu já ouvi uma história também, Rita, se você puder me ajudar nisso. Quando a pessoa já está no mercado de trabalho, quanto tempo vale ele colocar no currículo, né? Eu já ouvi falar que existe um currículo que é o objetivo e um outro currículo que é da vida toda, você bota todos os cursos. Como é que a gente faz a diferença entre isso? A distinção, né? Eu penso e sempre oriento, assim, né, nas consultorias, que hoje a gente tem uma comunicação muito mais rápida. Agora, isso vai depender muito do cargo. Porque, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, um designer, ele não vai entregar um currículo, com certeza ele vai entregar um portfólio dos trabalhos realizados. Verdade. E esse portfólio, sim, é uma questão muito mais completa de todos os trabalhos que ele desenvolveu, de todos os cursos, de todos os encontros. Então, sim, nessas áreas eu acho que vale a pena. E aí as empresas nem aceitam mesmo o currículo. Ela tem um cadastro lá no site, ou ela vai solicitar um portfólio dos trabalhos realizados. Agora, de uma outra maneira, eu acho que a gente pode ser mais objetivo. Eu sempre oriento a colocar, assim, os 3 últimos empregos, a não ser que sejam cargos muito diferentes, aí sim você pode chegar a 5. Mais do que isso, eu acho desnecessário, porque você sabe, né, Lucas, muito dos cargos repetitivos, principalmente aqueles que envolvem condição motora, eles estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Então, assim, o que fica é o melhor do ser humano, né? É a sua criatividade, é a sua sensibilidade, é a maneira com que ele trata o colega, é tudo que ele fez na área acadêmica. A Estácio de Sá está com 2 projetos agora muito bacanas. Um se chama Pedagogia Presente, onde os alunos da pedagogia e todos os outros cursos estão fazendo uma campanha para o L'Arte Anastácio, para a creche comunitária da Coreia. Né? Então, é a universidade dizendo assim, olha, eu não vou te formar só tecnicamente não, tá? Eu quero que você seja um ser humano diferenciado, porque esse cara lá na frente é aquele que você vai entrar na empresa, que eu tenho muita alegria e satisfação, que você vai ver uma ação de responsabilidade social feita pela empresa, uma campanha de inverno solidário, aí você olha e fala assim, caramba, ele foi meu aluno, pô, valeu aquela atividade pequenininha que a gente fez lá atrás, ele percebeu, né? E a outra atividade também que a Universidade de Estácio de Sá e o NAC tem bastante preocupação é a questão da cultura, né? Então, a gente está fazendo em parceria com a Canebia Brasileira de Letras, Unidade de Teresópolis, e a Oficina de Poesia, o primeiro concurso de poesia da Universidade de Estácio de Sá, que se chama Direito à Poesia. Então, assim, eu acho que é esse olhar que nós, que somos recrutadores, queremos. É esse ser humano complexo, completo, rico, porque essa diferença é muito rica, sim, essa diversidade, mas a gente também tem que ter o respeito pelo outro. E você, no fim, você salva uma vida. É uma informação que você fala, fulano está precisando de alguém, tira isso do seu currículo, bota isso, né? Então, Perfeito. Eu acho que são essas atitudes que fazem sentido na vida da gente, pelo menos eu penso assim, né? E, professora, se a gente pegar um pouco dessas dicas, né, do currículo físico, o currículo na mão, mas se a gente levar, por exemplo, uma rede social, né, aí talvez mais um LinkedIn, que é uma rede social mais de trabalho, né, mais focada nisso, agora tem uma Club, né, que é uma rede nova que está surgindo aí, Clubhouse, se não me engano, mas falando um pouco do LinkedIn, o que também deve ser feito numa rede social, é claro, até o próprio currículo tradicional, muitas vezes o empregador ele pega o nome da pessoa e vai na rede dele, no Facebook, Instagram, e que ele anda botando por ali, né? Então, é óbvio, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso.
Mas o que um LinkedIn pode contribuir nisso? Como montar eu sei que é um pouco mais específico, mas como você ter uma rede, que essa rede também contribua para isso, né? Uma rede social. Pois é, algumas empresas, elas estão bem atentas a essa questão. Então, quem tem acesso a esses currículos, a essas mídias, LinkedIn e esses novos que estão surgindo, eu acho que deve ser feito sim, né? Mas a gente também não pode fechar as oportunidades para as empresas mais tradicionais. A gente sabe que existem empresas de primeiro mundo, existem empresas de segundo mundo, existem empresas de terceiro mundo, sem nenhuma crítica. É o tempo, é o momento de cada uma. Então, se utilize sim do LinkedIn, das redes, do seu network, da maneira virtual. Mas não feche em oportunidades, porque às vezes você está focando em algo e tem um outro ali ao seu lado que pode estar precisando receber um currículo impresso, né? E pode ser ali que você faça uma grande diferença. Perfeito. E nós aqui, apesar de ter o Sistema Nacional de Emprego, Cine, que é um sistema digital, nós temos o banco de currículos impresso, porque muitos empregadores também, eles preferem assim, me dá todos os currículos que você tem de determinada área. Aí a gente dá o bolo, ele vai puxando, aí depois a gente vai no sistema, vê se está atualizado, né, e faz aquele match. Tá vendo só como ainda é necessário? E uma outra coisa que você acabou me lembrando aí, né? A gente tem que estar sempre atualizando o currículo, tá? É que nem lá no Lattes. A gente tem o currículo Lattes, o pessoal que é da área acadêmica sabe disso, tem que ter uma publicação, tem que ter uma apresentação, tem que ter uma palestra, e tem que estar escrito, essa informação tem que estar ativa. Então, você não pode apresentar um currículo do ano passado. Sim. Não pode, tem que estar atualizando sempre. Perfeito. O prefeito, o Vinícius, ele pediu para a gente montar um projeto que é desenvolvido por várias secretarias, que chama-se o Espaço do Empreendedor Itinerante. Se eu não me engano, está até aqui atrás o banner do itinerante. E uma das coisas que ele faz é levar o serviço do Cine para as diversas comunidades, segundo e terceiro distrito, Secretaria Municipal de Fazenda com a legalização de empresas, agricultura com a parte rural e do produtor, desenvolvimento social, CAD Único, Bolsa Família, ouvidoria municipal. A gente tem uma grande gama de parceiros. Quando a gente vai para o interior, alguns locais não têm acesso à internet, né? Você tem uma certa dificuldade de comunicação. E lá realmente funciona muito o currículo impresso, né? Então a gente leva as vagas impressas e leva o currículo impresso para que aquela pessoa possa entender melhor onde ela pode se colocar. E depois a gente lança no sistema. Então isso não acaba. Professor, a gente recebeu uma mensagem aqui nas nossas redes. Vou te mostrar aqui, ó. O Alexandre Simas parabenizou o projeto. A Maria Isabel Fita, né, já tinha dado os parabéns e também agradeceu a participação de todos. O Gilmar, Isabel, Roberta. O Gilmar Mazala, ele falou sobre, poderia voltar o Conselho Municipal. Gilmar, nós tivemos a abertura com o presidente do Conselho atual, né, que é o Felipe Coelho. Ele está como presidente da CIAT também, faz parte do Sincomércio e é o presidente do Conselho. E a professora Rita tem uma história muito, muito rica no Conselho Municipal. Realmente, professoras, éramos comissão lá atrás, aí conseguimos ter o ganho de transformar num Conselho Municipal, e esse é um ano de reconhecimento estadual, regulamentação do Fundo Municipal, é um plano de trabalho que vai ser montado aí para a gente criar políticas públicas para isso, né? Então, o Conselho ele tem esse papel de ajudar a sociedade a criar políticas públicas de trabalho e emprego em todos os níveis, tá? Em todos os seus momentos. O Gustavo Paim, professora, parabenizou o professor e reforçou a dificuldade que a maioria de nós temos no preenchimento de currículo e de estar presente muitas vezes com informações desnecessárias. E a Rafaela agradeceu muito a sua participação, assim como eu agradeço também